É por isso que os conflitos no seu relacionamento acontecem o tempo todo. Sou Lana Beatriz e no vídeo de hoje eu vou te contar o principal motivo do seu relacionamento amoroso não estar indo bem. Fica aqui até o final, já se inscreve no canal e me ajuda a fazer ele crescer, que terá muitos conteúdos como este. Você que está tentando juntar duas peças do quebra-cabeça que você não conhece direito, ou melhor, peças que você não sabe direito como funcionam. A primeira coisa que faço quando atendo alguém com dificuldade no relacionamento ou quando atendo casal é mostrar o quanto as pessoas não se conhecem. Não é o fato de não conhecerem umas às outras, mas de não conhecerem suas emoções, como as suas mentes funcionam. Se você não sabe como você funciona, como você pode se atrever a querer que o outro mude? Ou pior, como você pode esperar que o outro te atenda? Te garanto uma coisa, metade dos problemas e conflitos do seu relacionamento não precisavam existir. E a partir de quando você souber que existem 5 sensações básicas do seu sistema nervoso e quais delas são mais sensíveis, você vai parar de exigir muito do seu parceiro ou parceira e passará a respeitar essas 5 sensações no sistema nervoso dele. Eu quero que antes de você pensar no que o outro sente, para entender quais são os seus pontos fortes e pontos fracos da mente e das emoções da outra pessoa, primeiro pense quais dessas 5 sensações você mais se identifica. Por enquanto, pense só em você, ok? Nossa mente cria formas de evitar essas sensações que eu vou dizer agora. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A verdade é que sua mente foi programada para evitar ressentir essas sensações, que vou chamar de dores, ok? E por que evitar ressentir? Porque quando sua mente e corpo estavam se formando, você já sentiu com muita intensidade. E observe que começo a colocar aqui o seu corpo na conversa, porque é o formato dele que vamos utilizar para entender como sua mente funciona e o seu sistema nervoso está programado. Isso porque tanto o seu corpo quanto a sua mente foram formados durante o processo de mielinização do seu sistema nervoso. Mas, para você não ficar aí fazendo um esforço danado, administrando um monte de conflito, tentando mudar o outro e não consegue encontrar um ponto de equilíbrio no seu relacionamento, que talvez já esteja por um fio de acabar, eu gravei um outro vídeo com um breve resumo para você entender o quanto você não entende como a sua mente e as suas emoções funcionam, que é os 5 traços de caráter e suas características, que são o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Não vá se assustar com os nomes, porque não se trata de patologias clínicas, e sim nomes para estudos científicos. Assim que você terminar de assistir a este vídeo, já corre lá para complementar e entender melhor como o outro funciona, para que você entenda melhor sobre os perfis de cada traço. Então, é um processo de 5 etapas das sensações que você talvez não conheça e não está sabendo lidar. Vou falar aqui resumidamente para o vídeo não ficar muito longo, ok? Nas 5 etapas de formação dos traços de caráter na nossa mente, o esquizoide é o primeiro traço e começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada terá esse traço mais forte na mente. E terá um corpo mais magro, testa ressaltada, olhos tipo de peixe morto e com olheiras profundas e escuras. Tem muita energia na cabeça e pouca energia ou força no corpo. São pessoas que geralmente usam óculos, são extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam pouco. Os esquizoides odeiam incomodar, por isso não são muito comunicativos e proativos. Quem tem esse traço de caráter muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce, sai do útero e vai para a fase de amamentação. E é nessa fase que se forma o traço de caráter oral, pela falta de amamentação no peito, por parar de mamar antes do tempo ou desmame forçado ou tardio.
Quem tem um traço de caráter oral mais alto, que vai dar para o corpo um formato mais arredondado, cheinho e tendo a tendência à obesidade. São pessoas extremamente comunicativas, adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas por muito tempo, são muito sentimentais e morrem de medo de ser abandonadas. A terceira etapa agora de mielinização da coluna forma o terceiro traço de caráter e eu não quero que você se assuste com o nome, o traço de caráter psicopata. Não estou falando daquele que você viu na TV, nas novelas, é apenas um nome científico. Se forma quando a criança já tem controle da parte superior do corpo. Ela já controla bem o tronco, mas ainda não controla bem as pernas, porque a mielinização da coluna, da medula, ainda não desceu o suficiente. Quem tem um traço, quem tem muito alto esse traço, vai ter o corpo em forma de um triângulo invertido, um funil, maior em cima e menor embaixo. Até o rosto fica triangular, aqui o queixo pontudo. São pessoas muito articuladas, gostam de negociar, liderar e criar planos. Tudo para elas tem um sentido de troca, para que ambas as partes não fiquem em dívida por fazerem algo pelo outro. São pessoas mais frias, que não mostram seus sentimentos e não têm muita facilidade em se interessarem pelos dos outros. O grande medo dos psicopatas é se sentirem manipulados ou usados por outras pessoas. Já está se identificando aí? Lembre-se de não ficar tentando entender o seu companheiro ou a sua companheira. Concentre-se em você por enquanto, ok? Vamos então para o quarto traço de caráter, que é o traço de caráter masoquista. Também não é aquele dos filmes, que se forma durante a fase do desfraude. A criança se sentiu humilhada por algo que ela colocou para fora, que pode ter sido fezes ou palavras, expressões, choro pelas quais ela foi criticada. Pessoas com traço de caráter masoquista muito alto têm o formato do corpo mais quadrado, preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Elas têm o formato do bumbum bem amassado e trancado. São pessoas extremamente metódicas, atentas aos detalhes, perfeccionistas. Emocionalmente, são pessoas sensíveis, que sentem, mas não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. O maior medo de um masoquista é falhar e ser exposto. Isso fará com que ele se sinta muito humilhado. O último traço que se forma é o traço de caráter rígido. Ele se desenvolve na fase em que a mielinização do sistema nervoso atinge o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas, que até então a criança ainda não tinha. E é nesse momento que a sexualidade surge na vida, na mente e no corpo humano, fazendo com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina mais com o seu pai, formando o que Freud descreveu como o triângulo de Édipo. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes. Tem o corpo mais bem feito, com curvas, músculos desenhados, olhos e boca também. São figuras sedutoras. Pessoa com esse traço mais alto são extremamente competitivas, exigentes, perfeccionistas, acham que precisam ser perfeitas em tudo e querem que o outro também seja. Na vida, na carreira e nos negócios, pessoas assim se dividem sempre e têm muita dificuldade de focar em uma única coisa, o que no caso da transição de carreira atrapalha ainda mais, por exemplo. Quem tem um traço de caráter rígido muito alto vive com medo de ser traído, trocado ou excluído das relações. Agora vem a pergunta que não quer calar. Como isso tudo pode estar afetando a sua vida amorosa? Talvez a pergunta mais interessante fosse: como será que isso pode salvar a sua vida amorosa? Se você souber como isso está afetando a sua vida amorosa e o seu relacionamento, vai ficar muito fácil parar de criar ou de alimentar um problema que você não precisa ter, mas que hoje você só tem por não saber como a sua mente e as suas emoções funcionam. O que eu quero que você entenda nesse momento é: você sente que tem uma coisa que não é culpa da pessoa que está aí do seu lado. E você percebe isso porque o seu sistema nervoso se programou assim.
E quando você não consegue evitar essa sensação de rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição, você vai descontar em alguém que está mais próximo de você, que geralmente é o seu parceiro ou parceira. E a culpa acaba caindo sempre nele ou nela. Aí os problemas começam. Você pode excluir essa carga extra que você vive na relação. O peso das dores, dos seus traços de caráter, não precisa ser jogado no outro e nem o dele em você. Tem coisa que o seu parceiro ou parceira faz contigo que você odeia, só que ele não sabe disso. E na verdade você também não sabe o motivo pelo qual você reage tão mal. Por exemplo, os esquizoides não gostam de contato físico. Já os orais só conseguem falar pegando. Quando o esquizoide está se sentindo rejeitado, ele vai ficar super ácido e não vai querer nem contato físico, nem visual, nem emocional, nada. E se o outro for muito oral, como você acha que ele vai se sentir? É preciso aprender a respeitar a dor do outro e não pegar para si. Muitos relacionamentos vão por água abaixo em um exemplo como esse aí. Só porque um lado mais oral se sente carente e abandonado, quando o outro lado mais esquizoide quer se fechar um pouco no casulo dele. Só que o problema é que nem o que quer se fechar sabe que precisa disso e o motivo pelo qual precisa, muito menos o outro lado que se sente abandonado tem como saber que não é com ele. Muitas vezes, na boa intenção, ele ainda acha que tem que se doar mais e acaba sufocando o outro. Acredite, se cada um soubesse como a própria mente e as suas próprias emoções funcionam, inúmeros conflitos não existiriam. É importante você saber de uma coisa: cada traço de caráter tem um jeito de funcionar, de sentir e manifestar amor, sentimento. Se você não souber o seu jeito de perceber o amor, será muito difícil você perceber as demonstrações de amor do outro e se sentir amado ou amada, ok? Tem gente que explica o que sente, tem gente que demonstra com afeto, tem gente que ama dando força e suportando as dificuldades do outro, tem gente que ama negociando. Cada traço de caráter vai manifestar e perceber amor de uma forma. E um casal que não sabe como o outro demonstra e recebe amor, vai viver só o lado ruim do outro. Aí a relação fica pesada, chata, cansativa e sem sentido. E o pior é que esse sofrimento já vivenciou de outros relacionamentos que teve e ela acaba generalizando que a vida a dois é assim mesmo. E deixa eu te dizer, não é não. E se você achou esse conteúdo interessante, gostou, se identificou com o assunto, eu tenho uma sugestão para lhe dar. Invista um tempo nisso. Tenha acesso ao conhecimento sobre você e sobre o outro que você nunca tentou buscar antes. E entenda o quanto de cada sensação dessa você tem registrada no seu sistema nervoso e o quanto a sua mente é sensível a cada uma delas. Descubra o mapa emocional da pessoa com quem você convive, para que você saiba o que fazer e o que não fazer com ela. Isso vai te ajudar até para que você consiga se comunicar com o outro, para pedir a ele que não faça contigo o que o seu sistema nervoso não aceita muito bem. E também para você se comprometer com ele a não pisar nos calos emocionais que ele carrega desde o útero da mãe. Isso vai fazer você conseguir preservar os sentimentos, as emoções e as expectativas da pessoa com quem você escolheu compartilhar a sua vida. E melhor, eu te garanto que você vai encontrar pelo menos uma forma eficiente de demonstrar corretamente o seu amor, o seu zelo, tanto por ela quanto pelo relacionamento que vocês estão construindo juntos. Esse conhecimento pode salvar a sua relação e te mostrar um caminho para ser feliz de um jeito muito mais leve, encaixando corretamente as duas pecinhas que, apesar de serem diferentes, podem perfeitamente ficar bem juntas. E se você se identificou com o que eu trouxe aqui e se quer mais desse conhecimento, você precisa saber quanto de cada um desses traços de caráter você tem na sua mente. A análise é super rápida, pode ser feita via internet.
Nessa análise você também vai entender um pouco mais sobre cada traço, entender quanto de cada um deles você tem e saber exatamente como a sua combinação afetou os seus relacionamentos anteriores e de como está afetando o atual. O mais legal é que a gente faz a análise do casal separadamente e depois a gente combina o gráfico dos dois para mostrar os pontos de conflitos entre os pontos de impulso, que em geral poucos casais usam, até por não saberem que existe. E para agendar uma análise, saber mais ou receber mais materiais, envie uma mensagem inbox no Instagram ou me chame pelo WhatsApp. O número está aqui abaixo nas descrições. E entre no canal do Telegram para receber conteúdos exclusivos. Será um prazer te ajudar. Eu te garanto que o seu relacionamento vai ficar muito mais leve, independente da fase em que vocês estiverem. Isso pode ser feito com namorados, noivos, cônjuges, serve para quem tem filhos e para quem não tem, serve para casais héteros, para casais homossexuais. Gente, isso funciona perfeitamente para qualquer tipo de relação a dois. O mundo emocional que está registrado no seu sistema nervoso define como a sua mente funciona e revela que tipo de vida amorosa, afetiva e conjugal você está vivendo. O seu corpo é reflexo visível do formato da sua mente. Isso pode te ajudar a entender o que você precisa para salvar o seu relacionamento ou construir um novo e melhor do que o anterior. Agora aproveita e aciona o sininho das notificações do YouTube para receber mais conteúdos como esse e indique alguém que esteja precisando ver isso. Um abraço e até o próximo vídeo.